Em 1955, o poeta João Cabral de Melo Neto escreveu: "Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta maior que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida." Essa é uma das partes mais famosas do livro Morte e Vida Severina. Mas não foi só João Cabral que refletiu sobre o assunto. No início da segunda parte da obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau diz que, abre aspas, "o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, 'Isto é meu', e encontrou pessoas bastante simples para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: 'Livrai-vos de escutar esse impostor! Estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém.'" Fim da citação. Por mais legais que sejam os versos de João Cabral ou as palavras que Rousseau escreveu no século XVIII, elas são herdeiras de uma longa tradição que pensa a posse de terras. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida. Hoje eu vou falar sobre reforma agrária e os irmãos Graco, os romanos que trouxeram muito à baila as conversas sobre divisão de terras na Roma Antiga. Antes de qualquer coisa, vale dizer que discussões romanas da Antiguidade não influenciaram só Rousseau no fim da Idade Moderna e João Cabral no século XX. A reforma agrária está inclusive na lei brasileira. Para falar do assunto, vou deixar aqui uns trechos de um vídeo que me agrada muito do João Felipe, morador de um assentamento do MST, e do Dédio Consense, advogado que grava vídeos interessantes no YouTube. O link do vídeo, claro, está na bibliografia. Pois a reforma agrária no Brasil foi conceituada pela Lei 4.504, de 64. Isso mesmo, Pivete. O parágrafo 1º do primeiro artigo dessa lei diz o seguinte: considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, e isso é feito mediante modificações no regime de sua posse e uso. Sempre que o Estado malvadão quiser? Não, somente com o fim de atender aos princípios de 1. Justiça social e 2. Aumento de produtividade. O que isso significa na prática? Significa que, se você é um indivíduo com uma quantidade enorme de terra e não faz nada com ela, ou seja, não produz, não gera emprego, não gera imposto, não gera consumo, fica só empacando a economia daquela região, o Estado pode, e preste atenção, por meio de um processo em que o dono vai ter o seu direito de contraditório e ampla defesa, conforme a Constituição manda no parágrafo 3º do artigo 184, o Estado pode substituir a posse desse cara que não estava fazendo nada pela posse de pessoas que vão girar a economia. E não é só nessa lei que se fundamenta a reforma agrária. A própria Constituição dedica o capítulo 2 do título 7 para ditar as regras de como isso vai funcionar. Deixando o Brasil um pouco de lado, vamos agora à Roma Antiga. As constantes invasões de território feitas pela República Romana acabou resultando em enormes mudanças na vida da população. Grande parte dos pequenos e médios proprietários romanos acabaram arruinados por conta do trigo barato vindo dos novos domínios na Sicília, Sardenha, Espanha e norte da África. Até historiadores mais à direita, como Indro Montanelli, não negam que os patrícios mais ricos, então, acumularam mais e mais latifúndios, seja com as conquistas dos territórios bárbaros, seja comprando as pequenas e médias propriedades dos cidadãos falidos. As invasões romanas também trouxeram um número gigantesco de escravos de guerra. Isso fez com que quase qualquer vaga de trabalho na cidade fosse ocupada pelas pessoas escravizadas. Os cidadãos romanos em massa foram jogados para o desemprego,
Não havia, por exemplo, como um artesão competir com os produtos mais baratos feitos pelos escravos. E os donos das maiores lojas tinham seus próprios escravos para produzir, não necessitando assim dos trabalhadores livres. A plebe, os proletari, que forneciam os soldados às legiões romanas, vivia de esmolas. Em meio a essa crise social, em 133 antes da Era Comum, Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe. Sua primeira e mais famosa proposta à Assembleia Plebeia foi limitar a quantidade de terras que um cidadão poderia possuir. O ager publicus, as terras obtidas nas conquistas, pertencentes ao Estado, mas que, na prática, estavam nas mãos dos mais ricos, deveriam ser divididas e distribuídas aos cidadãos pobres. Basicamente, uma reforma agrária. Plutarco, historiador grego do século I, afirma em sua obra Vidas Paralelas que Tibério Graco, bom de discurso, disse o seguinte, abre aspas, os animais selvagens que vivem por toda a Itália tinham pelo menos suas tocas, seus covis e as cavernas onde se abrigavam. Os homens, que por Roma combatiam e morriam, nada tinham, a não ser o ar e a luz, mas eram obrigados a andar errantes cá e lá, com suas mulheres e filhos sem um lar, sem uma casa onde pudessem viver. Os comandantes mentem ordinariamente quando, para encorajar os soldados, os exortam a combater valentemente pelas suas sepulturas, templos e altares de seus predecessores. Não há um só de tantos romanos pobres que possa mostrar um altar doméstico, uma sepultura dos seus antepassados. Lutam e perecem para dar suporte à riqueza e à luxúria de outros e, apesar de chamados de senhores e dominadores do mundo, eles não possuem um único torrão de terra. Fecha aspas. Outro tribuno, Marco Otávio, tentou vetar a proposta de Tibério, mas Graco conseguiu apoio popular para tirar Otávio do cargo e, assim, aprovou sua proposta de reforma agrária. Voltando para o Brasil da Constituição de 1988, vou chamar novamente o João Felipe e o Dede para falarem sobre como o assunto é tratado por aqui hoje. Outro ponto muito importante que nós temos que falar é que a terra, ela não é propriedade de ninguém. O que as pessoas possuem quando elas dizem que possuem a terra, o que elas têm realmente é uma escritura do Estado, que o Estado deu para ela poder permanecer naquela terra. Mas para isso acontecer, essa pessoa precisa cumprir uma série de critérios. Uma vez que esses critérios não são cumpridos, ela perde o direito de permanecer naquela área. Isso aí, guri. Diferente do que muitos produtores de conteúdo pregam por aí, a Constituição de 88 considera a propriedade, e não só da terra, mas de qualquer coisa, como regra, como uma garantia fundamental escrita no final do caput do famoso artigo 5º, bem como no inciso 22. Porém, no inciso seguinte, no 23, nós temos a confirmação de algo que eu sempre falo no meu canal: nenhum direito é absoluto. Conforme ensina o constitucionalista Carlos Alberto Molinaro, o Estado brasileiro entende a terra como um bem de produção. Portanto, o que o indivíduo tem sobre ela é a titularidade, um título ou um papel que lhe dá o direito de ter aquela terra. Isso é a regra. Se ele usá-la para a produção, o Estado vai protegê-lo de qualquer pessoa, inclusive do MST. É o entendimento do inciso número 2 do artigo 185. Mas se ele não produzir, ou seja, se não fizer o que está definido em lei, vai receber uma sanção como qualquer pessoa que descumpra a lei. Qual é essa sanção? Aqui está escrita na segunda parte do caput do artigo 184. Ele é substituído na posse, sendo indenizado com títulos da dívida agrária. Por que não em dinheiro? Porque não seria sanção. Então, nós não podemos deixar ninguém distorcer o seguinte conceito:
A expropriação é uma sanção ocasionada pelo descumprimento da lei constitucional e infraconstitucional que ocorre através de um processo legal com direitos de contraditório, ampla defesa e indenização justa pela terra. Essa é a parte bonitinha da coisa, mas o lado feio é que boa parte dos fazendeiros são autoridades políticas ou têm grande influência na política. Basta olhar para a bancada do boi no Congresso. Sendo assim, as políticas necessárias para fazer valer a Constituição, bem como os processos judiciais, ficam inertes. E qual a solução que a Constituição dá para isso? Ela está mandando fazer e as instituições não fazem. Solução constitucional democrática, incisos 15 e 17 da própria Carta. Protesto em forma de ocupação. A Constituição te garante o direito de se associar a um grupo, no caso MST, e permanecer em um local dentro do território nacional com os seus bens. Para quê? Para cobrar que se faça o que a Carta Magna está ordenando. Portanto, é um ato lícito e democrático respaldado pela Constituição. Beleza? Arregaça aí, moleque. Se precisar, eu volto. Então, o que o MST faz? Ele não simplesmente chega e ocupa um lugar. Eles avaliam se tal latifúndio, tal fazenda cumpre esses critérios. Se não cumprir, aí sim eles ocupam. Por exemplo, o assentamento onde eu vivo. Ele possui 1.900 hectares. Essa porção de terra aqui pertencia a uma pessoa só e estava improdutiva. Hoje, mais de 80 famílias vivem aqui e produzem nessa terra. Retornando à Roma Antiga, no ano de 133 antes da Era Comum, Tibério tentou se reeleger. Como um bom político, se jogou nas promessas de campanha. Prometeu diminuir o tempo de serviço militar, abolir o monopólio dos senadores aos júris e, inclusive, obter recursos para que os novos proprietários de terra recebessem utensílios básicos para o plantio. No entanto, em plena votação, Tibério foi linchado por outros patrícios romanos. Um patrício pegou um pedaço de um banco e tirou a ideia de reforma agrária da cabeça de Tibério à força, espalhando os pedaços do cérebro do tribuno pelo chão. Seu corpo e de alguns seguidores foram jogados no rio Tibre. Seu irmão Caio não obteve nem a permissão de resgatar o corpo para enterrar o irmão. Quase 10 anos depois, Caio Graco seguiu os passos do irmão mais velho, conseguindo se eleger tribuno da plebe. Tentou fazer reformas que agradavam a população, sendo a mais famosa a Lei Frumentária, que obrigava o governo romano a vender trigo a preços baixos para a plebe. Só que, no fim das contas, ele seguiu mesmo o irmão nas perseguições diretas que sofreu. Pediram, inclusive, a cabeça de Caio Graco, prometendo o peso dela em ouro. Depois que a perseguição levou à morte de Caio em 121 antes da Era Comum, conta Plutarco que arrancaram-lhe a cabeça e a encheram de chumbo para receber uma recompensa maior. E aí, você acha que esses romanos eram mesmo uns bárbaros? Bem, vale lembrar que Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito, durante a campanha, disse mais de uma vez: o cartão de visita para marginais do MST tem que ser um cartucho 762! Né? Acho que já deu pra ver que atacar quem tem um pouquinho ou quer um pouquinho de terra é algo bem constante na história, né? De qualquer modo, essa fala horrenda do Bolsonaro me dá vontade de terminar com outro trechinho da obra de João Cabral de Melo Neto. Agora com uma interpretação linda do Gero Camilo em um especial feito pelo TV Escola. A quem estás carregando, irmãos das almas? Embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba.
Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. E de onde que o estás trazendo, irmãos das almas? Onde foi que começou vossa jornada? Onde a caatinga é mais seca, irmão das almas. Onde uma terra que não dá nem planta brava. E foi morrida essa morte, irmãos das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Esta foi morta e matada numa emboscada. E o que guardava a emboscada, irmãos das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantido é de bala, mais longe vara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas. Sempre há uma bala voando desocupada. E o que havia ele feito, irmãos das almas? E o que havia ele feito contra tal pássaro? Tem uns hectares de terra, irmão das almas, de pedra e areia lavada que cultivava. Mas que roças que ele tinha, irmãos das almas, que podia ele plantar na pedra ávara? Nos magros lábios de areia, irmão das almas, dos intervalos das pedras, plantava palha. E era grande sua lavoura, irmãos das almas? Lavoura de muitas covas, tão cobiçada? Tinha somente 10 quadras, irmão das almas, todas nos ombros da serra, nenhuma várzea. Mas então por que o mataram, irmãos das almas? Mas então por que o mataram com espingarda? Queria mais espalhar-se, irmão das almas. Queria voar mais livre, essa ave bala. E agora o que passará, irmãos das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Mais campo tem para soltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar as filhas bala.